Nesse vídeo eu vou mostrar passo a passo como é que se calcula o tal mecanismo de atenção do Transformer. Vou começar com uma entrada aí, que é uma matriz 4x6. É 4 porque eu estou usando um contexto, uma sequência com apenas 4 palavras, poderiam ser 4 tokens também. É um número bem pequeno, perto do que se usa geralmente, mas apenas para ilustração. E é 6, é 4x6 aqui no outro eixo, porque o tamanho do embedding, o vetor que a gente usa para representar cada palavra, tem tamanho 6, também ilustrativo. E estou colocando números inteiros aí para facilitar as contas, mas geralmente são números reais, né, com muitas casas. Estou chamando de X essa entrada. Eu vou ter outras 3 matrizes, que são os pesos que o Transformer tem que aprender, né, durante o processo de aprendizagem. Vou chamar de WQ. Os pesos vão estar associados a uma matriz Q, que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu estou colocando valores aqui só para facilitar as contas. Então, enchi de 1 nessa primeira, né? O WK também outros valores. E o WV com valores arbitrários para esse exemplo. O que a gente faz? A gente começa multiplicando esse X de entrada, essa matriz, por cada uma dessas outras matrizes de peso. Então nós vamos ter aqui, agora uma matriz chamada Q, resultante, que é o X vezes os pesos. Começa a perceber agora, né, por que essa matriz é 6 por 6? Para que a gente consiga entrar, né, para que essa multiplicação matricial seja válida. Para quem não lembra aqui, a multiplicação de matrizes, esse menos 1 aqui da posição, né, da linha 1, coluna 1, sai da multiplicação dessa primeira linha aqui de X com a primeira coluna de WQ. Você multiplica cada número, né, correspondente e depois soma. Só você fazer as contas aí. Aqui o 6 é o resultado da multiplicação de cada número dessa linha aqui, tipo 4 vezes 1, 3 vezes 1, menos 1 vezes 1. Multiplica todos eles e depois soma. Aí você vai ver que dá esse resultado 6. E assim por diante. Aí a mesma coisa para WK, certo? O nosso K aqui vai ser o mesmo X multiplicado por WK. De novo, vou pegar aqui esse 66, por exemplo, né? Está na segunda linha, terceira coluna, segunda linha, terceira coluna. Faz as multiplicações, soma, vira isso aqui. E também, finalmente, para o V. Então, são 3 matrizes que nós precisamos. Essas matrizes recebem o nome de Query Key e Value. Isso vem de inspiração de banco de dados. Nunca gostei muito dessa analogia, não é muito útil. Mas só para vocês saberem aí do nome. Esse nome Self vem do fato dessas 3 matrizes aqui, Q, K e V. Então, são resultados da multiplicação desse X, desse mesmo X. Por isso a gente chama de autoatenção. Tem um outro mecanismo de atenção que não é o autoatenção, que simplesmente aqui, no V, ao invés de usar esse mesmo X, você vai usar uma outra matriz que está relacionada, por exemplo, à tradução. Você quer aprender a traduzir esse texto. Então você vai ter uma outra matriz aqui que vai estar associada às palavras na língua alvo, e esse V, ao invés de vir desse X, vai vir de um Z qualquer aí, que vai estar representando isso. As contas que eu vou mostrar aqui são exatamente as mesmas, tá? Então, tanto faz se é self ou não self. Então, vamos lá agora para as contas, de como é que a gente calcula a atenção. Então, só repetir as matrizes aqui, essas 3. Eu vou começar agora, por que chama multi-head, múltiplas cabeças. Eu vou pegar agora, reparem, o embedding, ele tinha tamanho 6 para cada palavra, certo? A gente vai dividir isso. Nesse caso aqui, eu estou usando 2 cabeças. Então eu vou dividir em 2 partes, de forma que metade do embedding vai ficar para uma cabeça e metade para outra. Qual a vantagem disso? O mecanismo de atenção, ele busca calcular dentro do contexto de uma pergunta, por exemplo, de um texto, né? Aquele embedding, ele é calculado em cima de um bando de texto, né? E você calcula lá um embedding para cada palavra.
Mas as palavras, dependendo do contexto, das outras palavras que vêm antes, que vêm depois, que já passou, que você já perguntou, você está numa conversa com o ChatGPT, ele vai, né, guardando tudo que você está falando ali e usa aquilo como contexto. Então, o mecanismo de atenção tenta pegar essas palavras que você está usando agora, não as palavras que você usou para treinar e achar o embedding antes. E aí, uma mesma palavra pode ter vários significados dependendo do contexto. No contexto pode mudar o significado da palavra. Então, a ideia do multi-head é você conseguir aprender a prestar atenção em palavras diferentes dependendo do contexto. Aqui são só 2 cabeças, né, mas geralmente tem até 8 cabeças ou mais. Então é isso que está acontecendo. A gente está dividindo esse embedding e nós vamos calcular a atenção agora separadamente para cada cabeça dessa aqui, tá? Essas 2 cabeças. Só peguei agora essa cabeça e coloquei aqui embaixo. Estou chamando agora de QH1, que seria o Q, só essa parte da primeira cabeça. A gente vai precisar fazer uma outra multiplicação agora, que é o Q por K, mas na cabeça 1 só. Como eu tenho aqui uma matriz que é 4 por 3, eu não consigo multiplicar por outra 4 por 3. Vocês lembrarem aí de multiplicação de matriz, né? Essa parte aqui tem que bater. Então eu pego a transposta do K para conseguir fazer a multiplicação. Então por isso está transposta aqui. E aqui o resultado. Estou multiplicando QH1 por KH1 transposta. Você pode fazer as contas de novo, a multiplicação de matriz, esse 258 vem disso por isso, e você pode fazer isso para cada um disso aqui, para se certificar que está entendendo. Depois disso, a gente vai normalizar esses números aqui, dividindo ele pela raiz de D, onde D é o tamanho da cabeça. O tamanho da cabeça aqui, F3, tá vendo? Que seria o tamanho do embedding original dividido pelo total de cabeças. Para que essa normalização? Reparem que ele está fazendo um monte de multiplicação e soma. E quanto maior for essa cabeça, né, aqui é 3, mas se fosse 200, esses números aqui iam aumentar simplesmente porque você aumentou o tamanho da cabeça. E a gente não quer que isso aconteça. A gente quer que mesmo aumentando o tamanho do embedding, esses números não fiquem muito altos, porque isso pode dar problema depois na hora da aprendizagem em si, do cálculo do gradiente. Aqui, mais uma operação, a gente vai pegar agora esse resultado aqui e calcular o softmax. Softmax simplesmente transforma, para cada linha dessa, tá? Tem que ser um softmax por linha, para cada linha delas, ele vai transformar esses números em uma probabilidade. Os números mais altos vão ser puxados mais para próximo de 100 e os números mais baixos para próximo de 0. O softmax usa umas funções exponenciais lá que fazem com que essa diferença seja geralmente grande entre os que estão mais próximos do 0 e os que estão mais próximos do 100%, tá? Eu estou falando 100 aqui é 100%, esse 1 aqui é o 100%. No nosso exemplo, ficou só um cara com 100% e todos os outros zerados. Mas você poderia ter um cara com 10%, outro com 5%, outro com 5% e outro com 80%. Então, esses números viram uma probabilidade. Quer dizer que nenhum deles vai passar de 100%, vai ser menor do que 0, e a soma deles vai dar 100%. E agora a gente vai pegar esse resultado, desse softmax, e vamos multiplicar agora pela primeira cabeça, né, de V. Então, agora V está entrando na jogada. Isso aqui é 4 por 4, dá para multiplicar por 4 por 3. E aqui o resultado, tá? Esse é o resultado. Então a gente pegou isso aqui, multiplicou por V. Você pode inclusive ver o menos 11 de onde saiu, né? Isso aqui multiplicado por isso. E qual que é a expectativa quando a gente faz isso várias vezes? Aqui eu só mostrei para a primeira cabeça, tá? Você tem que fazer a mesma coisa para a segunda cabeça. Vai fazer a mesma coisa para a segunda cabeça. E aí você vai concatenar os resultados. Com isso você vai ter um Y agora, né, que é justamente a aplicação do mecanismo de atenção naquele X de entrada. A gente transformou aquela representação que veio dos embeddings, né? Além dos embeddings no Transformer, aqueles vetores lá, você consegue codificar neles a posição da palavra na sequência. Qual é a primeira palavra, a segunda, a terceira e quarta. Isso fica codificado ali. Então
Então a gente está transformando aquela codificação de cada palavra numa outra codificação, que a gente espera, é claro, que depois de várias épocas de treinamento, de várias camadas, tá? Esse mecanismo de atenção ele não é aplicado uma vez só, não. Ele é aplicado várias vezes. A gente pode pegar isso aqui, esse Y agora, e transformar ele de novo numa entrada para uma outra camada com mecanismo de atenção. E com isso você vai juntando pesos ali que vão te ajudando a sua rede a aprender a prestar atenção, né, em quais palavras ela tem que prestar atenção para conseguir dar a resposta que você espera. Isso pode ser para imagem, para som, para qualquer coisa. Então, pessoal, para quem chegou até aqui, né, um brinde aí, uma surpresa, que eu deixei esse código em Python que gera esses números para vocês brincarem, mexerem à vontade. Tá? Tem como otimizar essas coisas todas. É um código onde tem exatamente esses números ali. Em alguns casos eu fiz aproximações, tá? Esses números aqui são números quebrados. Aqui também tem números quebrados, não é exatamente 0, não é exatamente 1, é 0,00. Aí você tem ponto flutuante, que pode dar alguma confusãozinha. Mas você vai ver que vai bater no geral com esses números aqui. É isso aí, pessoal. Obrigado.